Gravando. Bom, gente, essa é uma conversa muito importante que envolve questões que são do interesse de todas as pessoas. Por mais que seja dedicado a engenheiros, arquitetas, a construção civil tange a vida de qualquer pessoa que mora em sociedade, né? Então, esse é um assunto muito importante. Professor, agradeço o convite por me receber para termos essa conversa, que, enfim, envolve assuntos polêmicos, relevantes e essenciais. E nós vamos tratar aqui então do curso de especialização de construções sustentáveis. Eu estou aqui com o professor Eloy. Professor, antes de iniciar a conversa sobre esses assuntos, eu acho importante contextualizar, né, para quem está assistindo e ouvindo. Então, você concluiu, professor, seu doutorado em Nottingham, lá na Inglaterra. Inglaterra, Terra do Robin Hood. terra do Robin Hood, terra do Beatles e de muitas coisas. Bom, e além disso, você fez doutorado na Amazônia, daí, para um outro canto do O mundo. outro canto do mundo. Basicamente, fazendo doutorado na Inglaterra, mas trabalhando com o projeto no Brasil, com a preocupação com o Brasil, né? Uhum, É uma bolsa do CNPq, me financiando a bolsa de doutorado, e a proposta era avaliar, na época, no início dos anos 90, né? Eu já tinha participado daquele encontro da ONU na Rio 92, né? E se discutia muito o desenvolvimento sustentável, estava no início ainda dessa conversa. Então, minha proposta foi avaliar, do ponto de vista de conceito de sustentabilidade, como estava sendo desenvolvida os processos que existem na Amazônia, né? Desde ligado à mineração, à pecuária, à exploração da floresta. E eu me concentrei, então, em buscar uma resposta, né? Se era compatível, por exemplo, a exploração da bauxita e do alumínio, né? Com o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, foi esse mais ou menos o trabalho, né? E, logicamente, o alumínio também tem uma relação direta com a construção civil, né? Não só com embalagens, né? Vários produtos, aliás, né? De várias produções industriais, desde automóveis e maquinário, etc., né? Mas foi um pouco disso de ver como isso funcionava, né? E como isso tinha impacto no Brasil em termos sociais e ambientais, né? perfeito. Impacto social e ambiental. Uma ponte entre a Amazônia e a Inglaterra. Isso mesmo. Que legal. Bom, e você, além disso, então lidera grupos de pesquisa sobre tecnologia, meio ambiente, sociedade também, que é o E, tema do mestrado, né? exatamente. Então, a princípio, eu entrei aqui pelo programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade, na universidade, né? Já faz 30 anos, praticamente, desde 97, né? E depois eu entrei também para o Departamento de Engenharia, né? Departamento de Construção Civil, onde eu dou aula na engenharia. Nessas duas áreas acadêmicas, uma da graduação, da pós-graduação, né? Eu sempre busquei trazer a sustentabilidade como tema de pesquisa, né? E também para as aulas da graduação. Então, na construção civil, no curso de engenharia civil, eu praticamente modifiquei uma disciplina que era ciências ambientais, tornei ela como uma disciplina gestão ambiental para a construção civil, voltada para a construção civil, e outra disciplina optativa que é construções sustentáveis. Uhum, Nesse mesmo processo, eu abri linhas de pesquisas no PPGT, né, no programa que hoje eu atuo como coordenador do programa, né, uhum, de uma linha chamada Tecnologia e Desenvolvimento, onde eu atendo pesquisadores, proposta de mestrados e doutorados que querem fazer a interface da discussão de tecnologia com meio ambiente, de meio ambiente com sociedade, com educação, com inovação, né? Mais ou menos navegando nessa área também da sustentabilidade. perfeito. Bom, você coordena projetos internacionais, já orientou dezenas de mestres e doutores e ajudou a criar a primeira edificação sustentável da UTFPR. Exatamente, tem até a ver com a abertura do curso, né? Com essas pesquisas ao longo dos anos, a gente foi vendo os impactos que tem os vários setores produtivos. E um deles exatamente é a construção civil. A construção civil ela consome entre 30% e 40% dos recursos naturais do planeta, né? Só Meu para a gente Deus. criar infraestrutura
que a gente tem de edificações, de estradas e tudo que precisa uma cidade, né? Não só na cidade, mas no campo também. Uhum. Consome muita água, consome energia, tem um sistema convencional baseado em materiais energointensivos, né? A produção do cimento, a produção do aço, do alumínio, do cal, da areia, tudo isso tem uma alta pegada de carbono, digamos assim, porque são projetos, são materiais energointensivos, né? Olhando para esse quadro, eu sempre fiquei me perguntando quais seriam as alternativas possíveis para se poder ir na contramão dessa história, né, globalizou praticamente a construção convencional, né, baseada na que a gente chama construção úmida, né, baseada principalmente no cimento e no tijolo e nas Uhum. estruturas metálicas. E aí surgiu a ideia de fazer um projeto na universidade, construir, né, uma edificação, que é o Escritório Verde. Na época, em 2010, 2011, eu fiz um evento na universidade chamava Uso de Madeira na Construção Civil. Por que a madeira? Porque a madeira é o único material, na verdade, que se regenera, né, para a construção. É um material renovável. Os outros materiais não são renováveis, né? Qualquer material mineral, qualquer material que você vai extrair, você não tem a renovação dele, né? Então, são Uhum. materiais não renováveis. A madeira você tira e pode plantar novamente, pode fazer um manejo dela, Uhum. inclusive manejo de florestas também, de madeira nativa, se você tiver um cuidado com o selo que tem hoje para exploração sustentável na madeira, você também pode fazer isso. Mas, basicamente, hoje você tem reflorestamentos, né, que foram trazidos para o Brasil, de uso de madeiras de rápido crescimento, né, como pinos e eucaliptos, por exemplo. Né, apesar do seu impacto, hoje já é uma realidade, são madeiras exóticas que foram trazidas para o Brasil, mas se adaptaram e hoje existe um mercado que, né, atende, inclusive, mercado internacional com esse produto, né? O Escritório Verde praticamente foi idealizado para ser feito numa construção chamada wood frame, construção a seca de madeira, e aí eu consegui também trazer outras tecnologias sustentáveis, que foi o objetivo do projeto, né? Mostrar como uma construção civil no modelo wood frame, usando tecnologias, por exemplo, que nem a energia solar fotovoltaica, um telhado verde, uma coleta de água de chuva, fazendo um projeto bioclimático, né, de arquitetura bioclimática, cuidando com o entorno, né, com pisos permeáveis, cuidando com acústica, com conforto térmico. Nós construímos mostrar para o Brasil, né? Foi a primeira edificação acadêmica sustentável Que a nível legal. do Brasil. Ganhamos alguns prêmios, com prêmios da ONU de melhor projeto na área de sustentabilidade, lá em 2012, o Prêmio Santander de Sustentabilidade, o selo ODS do SESI, Prêmio de Tecnologia Social do Banco do Brasil. Fomos muito contemplados pela essa inovação na área da sustentabilidade ligada à construção civil. O Escritório Verde virou um hub de inovação e praticamente uma vitrine de produtos e tecnologias sustentáveis, Sim. onde mais de 50 empresas participaram do projeto, como cooperação com a universidade, sem investir, mas entrando com as tecnologias e materiais, e conseguimos demonstrar, então, que era viável tecnicamente, economicamente, ambientalmente falando, a construção sustentável. Aí surgiu a ideia de trazer o curso também junto, né? O curso abriu lá em 2012, logo depois que inauguramos o Escritório Verde. Hoje estamos abrindo a 11ª turma, né? Está aí abertas as inscrições, e o curso traz essa realidade de que não é vista muito na graduação da engenharia, um pouco talvez na arquitetura, né? Mas ainda continuamos reproduzindo um processo de uma construção de baixa eficiência, de geração de muito resíduo, de emissão de muito carbono, uma construção muito artesanal. E, infelizmente, o nosso currículo ainda está preso nisso, o currículo da graduação da engenharia civil, né? Há algumas mudanças, mas são poucas. As mudanças de currículos levam muito tempo, porque existe toda uma estrutura do MEC, existe toda uma estrutura, a própria burocracia universitária, Sim. o comportamento de um professor que às vezes se nega a mudar, se nega a evoluir.
né? E aí nós ficamos um setor que já é abastecido por esse conhecimento que é da construção convencional, que continua nesse modelo artesanal da alvenaria no Brasil, né? Uhum. Então esses fatores todos retardam um pouco a inovação, né? Então a construção civil passa a ser um setor que talvez menos inove, né? O que tem mais resistência à inovação. Então é preciso ter projetos físicos, demonstrativos para as pessoas enxergarem. O brasileiro é muito São Tomé, né? Você tem que ver para crer, tem que ir lá, Uhum. bater, cheirar, pegar, né? Para entender que a possibilidade disso. E é isso que o Escritório Verde cumpre como projeto, né? Sim. Eu concordo que quando eu fui no Escritório Verde, peguei nos materiais, material feito de pasta de dente, material feito de pneu, de garrafa Todos PET. materiais com poder de reciclabilidade, né? E que tem uma qualidade técnica para ser usado. Exato. Mas não é um material que você eh, na- poderia usar facilmente, assim, encontrar em qualquer loja de material de construção, né? Vamos falar Então, desse essa ponto. dificuldade de você ter um material novo, entrar no mercado, conseguir se estabilizar, conseguir ser aceito por um mercado, leva um tempo, né? Então, Sim, quanto mais podemos mostrar esses materiais e a sua eficiência, mais o meio ambiente como um todo ganha, né? perfeito. Bom, você tocou num assunto Uhum. importante, né? Que, primeiro, você, antes de iniciar a especialização, você colocou em prática. Então, antes de começar o Sim. curso, já construiu a Casa Verde. Isso é muito É. interessante, mostrando que você não está preso só na teoria, né, professor? Você quis colocar em Até prática. deixa eu fazer um pequeno adendo aqui. Na verdade, o Escritório Verde foi o segundo projeto de sustentabilidade que eu realizei. A Hum, minha própria casa foi feita assim, né? Isso lá em 98, 99, quando eu estava voltando da Inglaterra com o doutorado. A minha esposa também fez doutorado, na mesma área? não, na área de geografia e na área ambiental, né? Complementar, então. Complementar. Mas ela já tinha estudado arquitetura também. Minha esposa é do Equador, também metade equatoriana, metade colombiana. Legal. Veio para cá, fez curso de design, depois foi para a Europa fazer o doutorado, voltamos mais ou menos juntos. E quando nós voltamos para o Brasil, nós resolvemos fazer uma casa ecológica. E essa casa ecológica não encontrava materiais, né? Essa ideia de casa ecológica, a gente morou 10 anos na Europa, além do doutorado, via muito materiais, muita tecnologia, energia solar funcionando na Escócia, né? Na Alemanha, que é radiação solar mínima, né? Aham. Como é que no Brasil não existe isso, né? Então, essa casa ecológica, lá em 98, 99, foi possível fazer com materiais de demolição. Então, nós fizemos uma casa reutilizando assim, praticamente 70% da casa com material de demolição. Reaproveitado. Reaproveitamos, reciclamos, reutilizamos. A casa foi um case de sucesso na época também. Então, depois, praticamente 10 anos depois, né, a gente acabou fazendo o Escritório Verde, Nossa. né? E aí já tinha os materiais, já tinha as tecnologias, já tinha na época que nós fizemos a nossa casa, idealizamos tudo, não tinha energia fotovoltaica ainda, energia só térmica para aquecer a água, né? E Uhum. mesmo assim já se tinha uma dificuldade das pessoas entenderem esse processo. Nossa. É A gente difícil estar à frente tem, do tempo, né, professor? exato, tudo lá para Curitiba é muito frio, chuvosa, isso é um mito. Nós temos radiação suficiente em Curitiba para gerar energia térmica solar, aquecer a água e gerar energia fotovoltaica para gerar energia. Nós temos mais radiação solar que Florianópolis. Estamos no topo? No topo não, mas no Não, alto da sim, montanha, né? estamos aqui. Nós temos. É um clima temperado, sim, não é uma Bahia, não é um Ceará, mas temos radiação para gerar tudo isso. Uhum. Prova disso é o sistema fotovoltaico do Escritório Verde, que é o sistema mais antigo em funcionamento no Brasil hoje. Caraca, que Vai fazer legal. 15 anos que nós estamos gerando energia fotovoltaica, gerando mais do que nós consumimos, e um projeto em avaliação por 15 anos, mostrando a eficiência do uso da energia fotovoltaica em Curitiba. Né? Mas Uhum. tudo isso só se consegue fazendo na prática, né? Sim. Senão não se consegue provar. Bom, professor, você está à frente do tempo em questões aí da construção. O que você viu há 20, 30 anos atrás, algumas coisas estão acontecendo agora. Sim, Então, existe ônus e bônus de sim. estar à frente do tempo. E eu queria te fazer uma pergunta. Você já viu muita coisa acontecendo fora e que está acontecendo aqui? Continuamos entregando ouro como brasileiros, assim, nós continuamos entregando matéria-prima, alumínio, e Esse é um dos comprando de problemas, volta? né? Esse é um dos problemas. A gente acaba fazendo isso, né, na nossa economia primária do Brasil ainda, né?
Esse foi um dos estudos que eu realizei no meu doutorado, né, vendo como que a gente extrai a bauxita. No meu caso foi o case da Amazônia e como relacionado com bauxita e alumínio, mas tem o case também do minério de ferro, da própria soja bruta, de outros minerais. O Brasil não desenvolve know-how, né? Historicamente, a gente é dependente de know-how, né? Até hoje a gente não tem nenhum carro brasileiro, por exemplo, né? Compramos carro de fabricantes, montamos carros de empresas estrangeiras, né? E por aí vai, a indústria de TI, né? E outros processos, né? A gente continua sendo muito primário. E, claro, a gente tem que fazer uma mudança em tudo isso. A mudança se faz através da pesquisa, da inovação e da educação, né? Do incentivo, né? Então eu Uhum. preciso mostrar que é possível eu ter materiais que sejam desenvolvidos aqui, aplicados, né? Eh, e talvez o setor que mais necessite hoje seja da construção civil, porque todos os materiais, como eu já disse, têm alta emissão de carbono e nós vivemos uma crise climática hoje. Sim. Então, esse é um dos pontos fortes que a gente trata no curso, né? Como que a gente tem que desenvolver tecnologias de baixa emissão de carbono, né, para a Uhum. construção civil. Porque nós temos que reduzir as emissões para. Não vamos evitar o que já está aí do aquecimento global e tudo, mas temos que pensar em minimizar os problemas. Sim, Minimizar o problema é mexer em todas as cadeias produtivas, né? exato. E aí uma delas é a construção civil, né? E é uma das que mais emite aí CO2 e Tem uma grande porcentagem de emissão de CO2, porque todos ligados aos materiais, e depois a própria construção. Quando é feita, ela não se preocupa com a economia de energia, por exemplo. Então, é uma construção sem uma proteção térmica, vamos chamar assim, né? Não é uma construção que tem isolamento. Então, você passa frio no verão, passa calor no verão, passa frio no inverno. E a mesma construção que se faz em Curitiba ou em Porto Alegre é a mesma que você vai fazer lá em Maceió, é um Manaus e padrão, Fortaleza. É o padrão. não se Não, adapta à não região. se respeita até os próprios materiais regionais, ou não se faz uma arquitetura bioclimática voltada para aquela estação, né, para aquela temperatura que existe lá. Isso é um problema gravíssimo, né, porque a construção acaba tendo que se refrigerar com energia artificial, botar um ar-condicionado, um ventilador, Mais gastando mais energia. energia, ou vai ter que se aquecer no sul, né, com um aquecedor elétrico, a gás, etc. Tudo isso reflete na cadeia de emissões e na cadeia do uso de energia. E quando nós estamos num período agora, que nem, por exemplo, de escassez hídrica no Paraná, emergência hídrica, que geramos pouca energia, porque tem pouca chuva, tudo, e nós estamos com construções gastando muita energia. Uhum. Então, a gente trabalha muitas vezes falando em energia renováveis, vamos investir em energia solar, em energia eólica, biomassa. Muito bem, temos as hidrelétricas, mas a gente entrega uma energia para uma construção ineficiente, né, que consome muito. Uhum. Seja um edifício, seja uma casa, seja uma escola, seja um hospital, seja o que for. Elas não são construídas adequadamente para eficiência energética. E esse é um dos pontos que a gente trata no curso. Isso tem que mudar porque, É. né, é Uhum. questão agora de emergência climática, não é mais questão de tendência de futuro, né? Exatamente. É questão Uhum. de sobrevivência. Exatamente. Então, bom, professor, deu para entender que ainda vivemos num sistema extrativista, né? Assim Sim, como na questão da alimentação, muitas vezes vendemos a laranjas e compramos o suquinho na caixa. é a mesma coisa. Você comentou sobre indústria automobilística. Hum. Nós montamos os carros estrangeiros e é bom É. lembrar que anos atrás nós tivemos aí um modelo do Gurgel que já É. tratava de carro elétrico e E foi simplesmente eliminado travou, né? pelas multinacionais, né? Há uma grande proteção de mercado que a gente vê muito claramente pelos lobbies que tem das grandes empresas, grandes corporações, né? Sim, Que afinal de contas, corporações e interesses políticos e econômicos trabalham muito junto, exato. né? Então, quem está financiando tudo isso também é aquele que tem os interesses que aquilo permaneça dessa forma, né? E quem muda as coisas são legislações, são iniciativas de políticos estaduais, federais, etc. Se você não tem isso como política, né, e está refém de um modelo econômico que são dos grandes conglomerados que dominam o mercado, só pegar a indústria de alumínio, por exemplo, são 6 empresas no mundo que dominam a indústria de alumínio. Six Sister. Six Sisters, né? 6 irmãs. Se pega o minério de ferro, é a mesma coisa. Se pega a OPEP, que domina o petróleo, então são praticamente cartéis, né? Cartéis. Que dominam toda essa. Claro,
você vai pegar o cartel do cimento, também é muita coisa, muita empresa que tem liga. E aí como é que você vai vencer essas barreiras? Né? Se são esses mesmos que estão lá financiando, né? Séculos já. Quem desenvolve a política, o incentivo, a legislação, né? Então, claro, fica muito difícil. Mas a gente tem que ser persistente agora, principalmente quando eu digo que nós estamos num momento climático que é decisivo, né, as mudanças necessárias para se fazer, né? Professor, antes de pular para o próximo assunto, então, porque isso é um tema forte, as políticas públicas são influenciadas por N motivos. Algumas das políticas públicas são influenciadas por cientistas e pesquisadores, Sim. outras políticas públicas são financiadas por empresas já estabelecidas há décadas e décadas. Podemos dizer que esse atraso tecnológico se dá por conta dessas empresas travarem essa inovação, assim como aconteceu em outros contextos? Podemos citar ali o carro Gurgel, a própria predominância do Exato, petróleo como combustível, exato. Você tem hoje, você pode... porque tecnologia já existe, né? quando Se você não tem, por mudou. exemplo, vamos pegar a indústria de materiais reciclados, né? A indústria de materiais reciclados, pegar o plástico, né? Que é um material que é usado em vários setores produtivos, até na construção civil. É, Você tem um material virgem que é muito mais barato que o material reciclado, infelizmente, porque o material reciclado, né, nós geramos plástico de uma forma absurda, né? Estamos aí contaminando os oceanos, tendo um grande problema, estão bebendo, comendo, cheirando plástico Já das encontrado no pesquisas, cérebro das encontraram no pessoas cérebro, plástico. no coração, no feto, Literalmente. todo lugar. Que Aí, como é loucura. que a gente vence tudo isso? A reciclagem não vai dar conta de tudo isso. Nós temos que substituir o material, né? Mesmo que a reciclagem é muito pouca, né? No Brasil, se recicla menos de 10% de plástico, né? Então, quer dizer, nós temos um material que vai ficar aí na natureza, contaminando, nos deixando doentes, mas você não consegue vencer essa indústria, porque o material que, mesmo que fosse impulsionado para reciclagem, ele é bitributado na hora que ele chega lá na frente, né? Então, a logística que tem que se fazer para coletar esse plástico, limpar, lavar, triturar e colocar ele num material novo, esse material entra no mercado competindo com o material virgem do plástico que já está com uma cadeia toda subsidiada. Né? Fazer uma sacolinha plástico de um plástico biodegradável não compete com uma sacolinha feita com a cadeia do petróleo. Uhum. Né? Então, por isso você não vê a sacolinha biodegradável em grandes quantidades no supermercado, né? Uhum. Porque ele vai lá e vai pagar 20% do valor na sacolinha que é da cadeia do petróleo. Daí não tem um incentivo do governo para isso, não tem as linhas de financiamento especiais podiam ser, não tem o pagamento ambiental, que talvez fosse o mais interessante, pagamento Pagamento por ambiental. serviço ambiental, o PSA. Se você está colocando um plástico reciclado, porque você tirou um plástico que não ia para o Utilidade lixo, pública. reciclou e está promovendo um serviço ambiental. Podia ter uma legislação que pagasse esse valor para eles. Sim. Não tem, ele ainda tributa. Então você paga mais caro por tentar colaborar com a natureza. Exatamente. Ao invés de E receber um incentivo, isso você. é em todos os sistemas de reciclagem. Meu Deus. Né? Você pega o pneu, vai reciclar o pneu. Você pode fazer uma manta, que nem no escritório ver, nós temos uma manta acústica de pneu reciclado. Você vai ver quanto custa tirar um pneu que não tem mais utilidade, retirar o aço do pneu, triturar o pneu, lavar o pneu, transformar isso nessa manta. Ele tem que ir para o mercado sem nenhum tipo de ajuda e competir daí com materiais que estão lá sintéticos já, né? Então fica muito difícil. Bom, em muitos contextos ainda, então, ser sustentável sai muito mais caro e você não recebe incentivos da legislação para atuar mitigando os danos à natureza. Pelo contrário, se quer fazer o bem, você ainda tem que pagar mais caro e não compete com as outras O empresas. sistema ainda não está adaptado para fazer isso. Como eu digo, uma casa que poderia ser sustentável hoje, ela podia ter, por exemplo, uma redução de impostos. Hoje existem algumas cidades que implantaram o IPTU verde. IPTU verde, Curitiba é resistente a isso, não sei porque até hoje, com todo o slogan, toda a discussão de cidade ecológica, modelo, não sei o quê, já tentaram 2 vezes passar, cidade mais inteligente do mundo, né? 2 vezes passar a lei do IPTU verde na Câmara Municipal e não passou. O que é o IPTU verde? É você, assim, eu faço um benefício numa construção e eu vou tendo uma redução de IPTU.
porque eu Aham. estou beneficiando o coletivo, fazendo benefício ao meio ambiente. Eu vou fazer uma coleta de água de chuva na minha casa, eu vou fazer um painel térmico, um telhado verde, eu posso reduzir uma porcentagem do PTU que eu vou falar. Se eu não der a cenoura, as pessoas não vão aderir a isso. Infelizmente, o ser humano funciona muito assim, né? Não é só pela consciência ambiental, não, você tem que dar algum incentivo, alguma coisa. E funcionou muito bem nas cidades que estão com o IPTU verde hoje. As pessoas estão aumentando, né, as tecnologias sustentáveis nas suas casas, adotando sistemas construtivos mais inteligentes, porque eles veem lá na frente um benefício, Sim. né? E não, mesmo que não tivesse uma casa sustentável, hoje ela economiza água e energia, então ela se paga muito mais rápido. Uhum. Quando eu faço um projeto de arquitetura bioclimática e daí eu faço aí como é que a minha casa vai ser em posicionamento ao sol, ao lado norte, ao lado sul, a ventilação cruzada, o material que eu vou colocar para ter mais eficiência energética, como é que eu vou fazer a abertura da janela, tudo isso reflete lá na frente quanto que eu vou economizar de energia. Então, a gente tem que pôr no cálculo tudo isso. Se eu fizer uma coleta de água de chuva, eu vou economizar 30%, 40% da minha água se eu jogar isso para um jardim, para lavar uma calçada, bem para um vaso sanitário, né? Então, as pessoas não enxergaram ainda o valor econômico da sustentabilidade. E, às vezes, a gente tem dificuldade em passar isso para a construtora, para o cliente, né? Uhum. Então, é preciso um trabalho muito de educação, de persistência, de informação, de esclarecimento, que é o que a gente propõe no curso, Na né? Na especialização. especialização, né? Perfeito. Bom, professor, dá para dizer que estamos vivendo uma mudança de paradigma na construção civil, que já começou há alguns anos atrás, mas as leis ainda e alguns agentes não permitem essa Existe, mudança. melhorou muito de 10 anos para cá, né? Porque inclusive entrou um processo de certificações de construções sustentáveis no Brasil. Nós temos selos, né? Como, por exemplo, o selo americano, que foi adaptado para o Brasil, que é o LEED, né? Leadership in Energy and Environment Design, adotado por muitas empresas, grande construtora. Tem o selo Aqua, né? Alta qualidade na construção civil, que é o selo que a gente adotou como selo para, inclusive, dar um seminário dentro do curso. A gente acha que esse selo tem um ganho muito grande quando comparado com outros selos, Uhum. porque é um selo que se adaptou ao Brasil, né? Foi trazido pela Fundação Vanzolini, da USP, em São Paulo, né? Legal. Nós temos uma parceria com eles, onde eles vêm dar um seminário para fazer a introdução do selo Aqua de Construção Sustentável. O selo dá uma visibilidade para aquela construção, como se fosse não só o ganho econômico, ambiental, tudo, mas dá também um ganho de marketing. Com Né? Eu certeza. estou apresentando um edifício com selo de sustentabilidade que eu posso, né, ajudar na minha venda, no convencimento do que eu comparar aquele com um edifício convencional. Então, é um ganho também econômico, né, que a gente deixa muito claro isso, que o ganho da sustentabilidade é um ganho econômico também. E o selo também é uma possibilidade que tem trazido isso em termos de aumento de procura, né, dessa linha diferenciada da construção convencional. Então, durante a especialização, os estudantes aprendem e são orientados a construir, a projetar de acordo com esses selos de reconhecimento internacionais. Exatamente. Nós temos, inclusive, uma professora que dá só sobre o selo Aqua e outra que dá só sobre o selo LEED, né? Mas não precisa nem buscar só a certificação. Todas as disciplinas que a gente criou no curso são disciplinas específicas de tecnologias e materiais. Por exemplo, tem um professor exclusivamente para ensinar numa disciplina de 20 horas sobre como é a construção de telhados verdes. Uma Legal. outra disciplina tem só sobre energia solar térmica e energia solar fotovoltaica. Na outra disciplina, nós temos o uso da madeira, né? A madeira engenheirada, o wood frame. Na outra, a gente tem como é que a gente pode fazer tratamento biológico de esgoto em áreas remotas, rurais, onde não tem o esgoto. Na outra disciplina, nós temos uma professora que trabalha só com sistema e uso de coleta de água de chuva. Então, em cada disciplina, é como se fosse uma mini especialização. Uhum. Né? Então, ele sai com esse conjunto de informações. É claro que não é possível aprofundar tudo, né, em disciplinas de 20 horas, né? Mas você já sabe o caminho Mas já para sabe o poder. caminho básico, né? E aí ele tem uma noção, né, daquilo que ele não teve na graduação.
E né? conhece pessoas que podem se E aprofundar cria-se futuramente, network também, que é porque fundamental. cada curso que tem ali em torno de 25, 30 alunos, né? Muitos alunos formaram empresas, inclusive, a partir do conhecimento do curso. Já são 10 anos, já passaram aqui 250, 300 alunos Você já pelo teve curso, né? orientandos que foram da Copel também, né? Tem, então, Diversas. de empresas que passaram por nós também, pessoas aqui da própria universidade, do departamento de projeto, pessoas que trabalham também aqui com a construção civil. E o que o curso tem trazido, como foi um dos primeiros do Brasil, essa visibilidade, né, de poder mostrar para a sociedade que tem um outro caminho para a gente fazer. Um caminho necessário agora, justamente porque os impactos cresceram tanto, né, com o uso de recursos, água, energia, com o aquecimento global e tudo isso. Então, o curso hoje ele atende um momento, né, que a gente precisa mudar as coisas. Né? E a gente Necessário. vem falando isso há 10 anos, né? Mas agora acho que mais do que nunca ele é um curso que precisa, inclusive, a gente tem muita preocupação, né, que isso também seja transponível para a graduação, né? Sim. Mas enquanto isso não acontece, a gente continua com a especialização funcionando, enfim, em horários que são fora da área acadêmica da Sebanal, né? A Uhum. especialização funciona na sexta-noite e no sábado de manhã, Sim. né? São as aulas, porque é um curso que ele é comercializado pela fundação da universidade, né? Sim. Então, a especialização é o único curso pago das universidades públicas, né? Porque é o professor fora do seu horário que vai dar o seu módulo, né, de aula, seja na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã, né? E para isso precisa de recursos, por isso ele é um Sim. curso pago, Sim. né? Todos os cursos de especialização, os MBAs, tudo praticamente são pagos. Tirando isso, todos os cursos de mestrado, doutorado e graduação continuam gratuitos, Gratuitos. né? Mas esse é um curso que, infelizmente, a gente não conseguiu ter verbas, por exemplo, poderia ter do governo, do MEC, etc., que financiasse o curso, né? Não Sim. temos isso, né? Então, por isso ele... Mas, geralmente, os custos são muito menores do que uma universidade privada, Com né? Bem melhor especialistas. especialização, mas com curso que é dividido em 12, 13, 15 meses, né? O curso tem 380 horas, né? Então, é um curso que se alonga por um ano, né? E essa parcela não pesa muito no bolso, né? É Sim. um investimento, na verdade. Total. E o lado positivo do MBA é que vocês conseguem alterar a grade de conteúdo de forma menos burocrática ou talvez mais rápida que a graduação. Como Sim, você falou, é. esses temas são de extrema urgência de construções sustentáveis, enquanto Uhum. ainda não chega na graduação, vocês conseguem já ensinar e passar para o mercado de Sim. trabalho através do MBA. Professor, falando sobre o tamanho do problema, né? A construção civil moldou praticamente tudo ao nosso redor. As É. cidades, os prédios, escolas, hospitais. Sobre os estudantes, existe uma pergunta aqui que eu acredito que seja interessante comentar. Quais são os impactos da construção que mais chocam os estudantes? Sobre a areia, a queima do tijolo? Uma das que mais impacta é que eles não associam isso a emissões de carbono, né? Então, a primeira coisa que a primeira disciplina dada no curso sou eu que dou, que é uma introdução sobre todas as tecnologias e os materiais que vão ser vistos no curso, né? Aham, Eu dou um apanhado geral, assim, né? aham, E aí tem, inclusive, uma disciplina que é energia embutida de CO2 na construção civil, que é uma disciplina só de um professor, né, que dá isso, mas eu dou um geral, e aí eu mostro, por exemplo, uma casa de 40 metros quadrados, construída com tijolos, areia, né, é, barras de aço, cal, etc. Se você pegar a pegada de carbono de cada desses materiais, juntar tudo isso no metro cúbico e metro quadrado de uma casa de 40 metros quadrados, essa casa representa a emissão de 10 toneladas de carbono de uma casinha tipo Coab Coapar, né? Por aí você vê o impacto, né? O cimento é um dos que mais impacta. O cimento, por exemplo, é quase 1 para 1, né? Um saco de 50 quilos de cimento, 50 quilos de CO2. O aluno não faz nem ideia dessas coisas, né? Ele não faz ideia de que a areia tem uma alta pegada de carbono, né? Ah, professor, a areia não é queimada, como é que faz? Não, a areia tem um processo de transporte que é de altíssima emissão, né? Porque ela é retirada normalmente a 40, 50, 100, 200 quilômetros. Eu já cheguei a ver areia ser transportada a 500 quilômetros de Nossa. um local, de uma cidade Isso no na Europa Paraná. é Não, atravessar vários países. praticamente isso.
Aí você tem uma draga que está tirando essa areia, funcionando a diesel por 8 horas, 10 horas, se bota num caminhão a diesel, leva para um local não diretamente, às vezes, numa loja de construção, mas às vezes é num depósito, um galpão, depois vai para uma loja de construção e depois vai para a obra. É muita Então, coisa. se vê a cadeia de transporte em caminhão, rodando pela cidade, levando toneladas de areia, né? Então, lá no final, você vai ver a pegada de carbono da areia, ela é altíssima. Daí, você somando tudo isso, você vai ver que nós estamos na contramão da história, né? Talvez vão olhar para nós daqui 50 anos, nós vão olhar nós como se fosse Bem burrinhos, né, professor? bem Pra não falar atrasados, pior, né? E a gente olhar para construções que foram feitas antigamente em civilizações mais antigas, talvez fosse mais inteligente do que a nossa. Sim. Você olha para uma construção inca, asteca, olha para as pirâmides, olha para o sistema de irrigação que tem de água, né, numa construção que nem Machu Picchu, e hoje nossas cidades alagam todas, né? Machu Picchu nunca teve alagamento, né? Exato. Tem todo esse mesmo sistema de drenagem de água. Quer dizer, será que nós somos tão modernos assim? Né? Ou a gente teve uma evolução de uma tecnologia, mas não olhamos para o impacto de tudo isso, né? É muito do que a gente discute no programa que eu trabalho, né? Qual é a função da tecnologia, a relação da tecnologia com o homem, com o trabalho, com o meio ambiente. E às vezes a gente não reflete sobre isso, a gente vai adotando as tecnologias, vai sendo engolido pelas tecnologias, a gente mais não domina, mas ela nos domina, e a gente não vê o impacto de tudo isso. Uhum. É mais ou menos como é a construção, uma coisa. Depois, não, é isso que está aí, a gente tem que fazer desse jeito, então se demora muito para fazer as transformações, né? Usar a tecnologia é diferente de compreender a tecnologia. Exatamente. Duas coisas que me marcaram aqui foi entender que uma casa de 40 metros quadrados gera 10 toneladas de carbono aí para ficar no céu, flutuando em cima da nossa cabeça. A areia, por mais que seja um recurso relativamente já pronto, mas ela não vende no batel, ela vende longe. Então, A gente não compra na esquina areia, Não. então isso gasta muito diesel, muito pneu, Exatamente. acidente de trânsito, etc. Tudo isso. Professor, você falou sobre alagamento. Qual que é a tua opinião sobre desastres como enchentes no Rio Grande do Sul? Isso poderia ter sido evitado, né, professor? Sim, nós temos uma discussão também, de uma disciplina no curso que chama de planejamento urbano e sustentabilidade, né? Por quê? Porque a construção ela não é também um elemento isolado, né? Uma cidade é feita de milhares de construções, né? Digamos assim, além da infraestrutura, né? Agora, você tem que saber exatamente aonde você vai fazê-las, né? Então, você tem que ter um estudo de terreno, de território, geológico. No caso do Rio Grande do Sul, lá atrás os índios já sabiam, os indígenas que viviam na região, que era uma região que era alagável, né? Foram construir uma cidade justamente nessa área, e sem proteção, né? E a proteção que existia estava mal cuidada, né? Não tinha manutenção, como a gente viu, né? As comportas que foram, já se previa que haveria uma... Mas, claro, o agravamento é devido às mudanças climáticas, e vai acontecer novamente. Como vai acontecer o que aconteceu agora em Rio Bonito do Iguaçu, aqui com os tornados, né? A região de tornados do oeste de Santa Catarina, ali, aquela região também que pega o Paraná, é a segunda região com maior índice de tornados do mundo. Nossa. Né? Então, não é lá olhar só para os Estados Unidos, América do Catarina. Norte. Não, aqui temos uma... Agora, o que está se fazendo para as construções e para mitigar essas ações? Nada. Aquilo acontece há mais de 100 anos e nada é feito. Se vai lá e se constrói a cidade do mesmo jeito. Agora tem, inclusive, um plano do governo, nos chamou aí devido a esse projeto que eu coordeno de INAP, de Emergência Climática, de apresentar um plano de trabalho de implantação de uma solução para Rio Bonito do Iguaçu, como se fosse um projeto modelo no Paraná. Legal. Então, nós estamos com um grupo de especialistas agora conversando com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, vamos ter um fórum agora, um encontro em julho, para desenvolver um plano piloto do que precisa ser feito para que novamente a cidade não seja destruída. Né? Você veja, uma cidade pequena, com 10 mil habitantes, né? Mas aquilo, 90% da cidade foi destruída por um único tornado. E vai acontecer de novo, se nada for feito. Né? Uma cidade, uma área extremamente desmatada, como é o Paraná, né? O Paraná detonou a cobertura florestal dele, hoje resta menos de 10% da cobertura florestal do Paraná.
E tudo isso agrava a situação com os eventos climáticos extremos, né? Você desmata, você não tem proteção, né? E aí você mata a floresta, mata a nascente, e aí, claro, facilita mais ainda. Então, tem que recuperar a cobertura verde, tem que pensar em que tipo de edificações podem ser mais resistentes. Tudo isso vai estar no nosso plano de trabalho. Mas para isso você precisa formar também pessoas capacitadas para isso, Exato. né? E aí a gente olha para a universidade e onde está o currículo que está sendo desenhado hoje para isso? Então, acaba que a especialização vem cumprir uma falha, né, que existe na formação hoje, de um mundo que é diferente do mundo de 50 anos atrás. Então, é uma discussão que tem que ser feita dentro da própria universidade, né? Que técnicos nós estamos formando hoje? Que engenheiros nós estamos formando hoje? Precisa formar profissionais que estudam arquitetura bioclimática. Que design nós estamos formando hoje, né? Quando o design não vê materiais ecológicos, materiais sustentáveis, um design que tenha um material que vai para o mercado e pode ser reciclado, reutilizado. Não, o design é instruído para um mercado, Sim, né? Para venda, para o para o lucro. lucro, né? E não se vê isso do ponto de vista do ecodesign, né? Que deveria ser hoje a palavra que deveria dominar toda aí a ecoconstrução, a ecoarquitetura, né? A ecoadministração, o ecodireito, né? Mas a gente está longe disso, apesar de todos os alertas, né? Bom, professor, então você foi convidado para um projeto piloto para evitar que mais cidades sejam destruídas por Sim, conta de tornados. sim, Isso mostra aí a relevância do teu trabalho e da sim. especialização. Então, governantes, pessoas que trabalham na política, se vocês não querem usar aquele coletinho alaranjado para fazer entrevista, porque aconteceu alguma coisa que você não esperava, é bom colocar pessoas da equipe aí, secretários, secretárias nessa especialização, né, professor? Sim, a gente procura, inclusive, parceria com as instituições públicas, né? Hoje, no próprio NAP de Emergência Climática, a gente tem uma parceria com a Defesa Civil. A Defesa Civil, ao perceber o nosso trabalho sendo feito em comunidades mais vulneráveis, aqui, como, por exemplo, a Vila Torres, que é coordenado pela professora Patrícia Peralta, num trabalho de integração do que a gente chama cartografia social, de participação da comunidade para identificar os problemas que existem na comunidade e desenhar um plano baseado nas informações da comunidade que estão sofrendo com aqueles impactos, né? Então, a gente precisa que isso seja feito, mas depois precisa ser implantado. Implantado, quem deve implantar é o Poder Executivo, não é a universidade. A universidade faz seu trabalho de pesquisa, de diagnóstico, mas a implantação é política pública. E daí entra a Secretaria de Estado, Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e entra a Defesa Civil. Mas a Defesa Civil não pode entrar só depois do desastre, ela tem que entrar pré-desastre. Prevenção. E com sorte, a gente agora encontrou pessoas bem disponíveis, né, dispostas a poder mudar essa orientação, né? Então, nós estamos conversando com a Defesa Civil para desenvolver trabalhos juntos de prevenção, precaução, para não minimizar os problemas que vão enfrentar, principalmente as populações mais vulneráveis nas áreas periféricas de Curitiba, ou mesmo dentro de Curitiba, que estão sucintas às inundações, às ilhas de calor e todo o tipo de impacto aí que vem com os eventos climáticos extremos, né? Sempre bom encontrar pessoas que não querem que o planeta acabe assim, né, professor? Eu sempre gosto de encontrar pessoas assim também. A gente está fazendo nossa parte, mas veja bem, essa bola vai ser passada para as novas gerações, né? A tua e as outras que Exato. vêm, né? Eu já estou numa geração que venho falando isso há 30 anos, 40 anos, e a gente vai passando o bastão, né? Então, por isso é importante ter pessoas que nem você, interessadas, poder divulgar para o público, para os ouvintes, tudo, que vem e pegue esse bastão na mão, porque a luta O é problema contínua. tá com quem nasceu um pouco depois, né, Que sem professor? mobilização, gente, nós não conseguimos nada. Tudo que a gente Sim, consegue de avanço é com mobilização da sociedade. Não é só botar o mobilização. votozinho lá esse ano de eleição, né, que a gente vai lá e vota e É. depois esquecem quem votou. Olhem bem para os seus candidatos e olhem o passado ambiental de cada candidato que você vai votar. Qual é a agenda que ele defendeu, né, enquanto ele esteve lá, ou qual é a agenda que ele está defendendo agora, querendo ser deputado, querendo ser governador, querendo ser presidente, porque essa agenda ambiental vai definir o teu futuro. Então, olhem para isso também. E na hora depois de votar, depois que vota, cobre. Cobre. E Lembre. cobrar é
ter mobilização social, é ter ir para a rua, é ir lá na Câmara, dizer, olha, cara, eu votei em você, o que que você está fazendo pela sociedade, né? Não só pelos seus interesses. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande na mão agora, que as pessoas às vezes não acreditam, né? Uhum. Mas é uma força que nós temos de dizer que tipo de político nós precisamos. É o político que saiba que está acontecendo uma crise climática e que tenha proposta para isso, Sim, né? E a gente precisa olhar para o currículo desses caras, total. né? Não é só popularidade, né? Não, claro. Tem tanta gente colecionando álbum de Copa com foto de várias seleções. E eu pensei agora, por que que a gente não tem um álbum dos eleitos aqui para Sim, governador, para deputado, e ter a sim, fotinha de é cada um e saber forte, que, ó, projeto tal, tal. é, Acho que é um material que pode ajudar nessa pode mobilização. ser. Bom, professor, mobilização é uma Então, palavra essencial, e esse é um dos motivos que me fez estudar comunicação sim, organizacional. Acredito que são quase sinônimos ou sim, são irmãs, né? São sim. significados irmãos. Bom, professor, nós estamos reprovados nas notas de metas climáticas globais? Olhando para o Estamos. Brasil, Estamos todos, todos né? reprovados, Todos né? reprovados. Definiram uma meta, a gente não chegou nem na Veja bem, metade. nós vemos falando do protocolo de Kyoto desde 95, né? 95 que foi conseguiram assinar o protocolo de Kyoto na cidade de Kyoto da redução das emissões de gases de efeito estufa, né? Baseado nas emissões dos anos 90. Lá se conseguiu assinar esse protocolo com a entrada na época, né, da União Soviética, né, da Rússia, e os Estados Unidos ficou de fora. Mas se alcançou um número mínimo de emissões, de países de alta emissão, para assinar o protocolo. Desde então, né, nós fazemos todas as COPs, né, as conferências das partes para discutir isso. Tivemos agora recentemente a COP de Belém, né, que Belém. havia uma esperança de a última chance da gente fazer alguma coisa, mas enfim, infelizmente foi mais um fracasso. Não aconteceu muita coisa. Não que Belém fosse um fracasso. Belém foi muito bem recebida, recebeu as pessoas. Eu estive lá na COP. Havia uma organização paralela com vários eventos, havia uma mobilização para fazer funcionar a Zona Azul, onde estava se discutindo as políticas, mas havia um lobby tremendo, por exemplo, dos países produtores de petróleo. Então, as cartas já estavam na mesa, mas as cartas já estavam também sendo jogadas com gente muito poderosa, né, e que barraram qualquer iniciativa de redução de emissões. Tanto que, no final, houve uma ruptura. A ministra do Meio Ambiente da Colômbia organizou um evento paralelo que aconteceu agora, dos países que aceitaram discutir a redução das emissões. Aceitaram discutir, quer dizer, nós nem discutimos, aceitaram discutir. Então, nós estamos atrasados, né? Infelizmente, nós chegamos à temperatura de 1,5 grau em 2024, né? Acima da média, que era que estava se tentando se evitar. Agora, os cientistas estão trabalhando, né, para evitar os 2 graus, né, acima da média. E se nós chegarmos nisso, nós vamos ter impactos tremendos, principalmente na água e na produção de comida, né? Então, estamos caminhando por uma crise, né? Que se não tiver nada sendo feito nos próximos 10 anos, É né, papo de extinção, da humanidade deixar de nós estamos existir. falando da meta Agenda 2030, a gente já está falando de Agenda 2040, que a Agenda de 2030 não vai ser cumprida, né? Então, daqui a pouco a gente está falando da Agenda de 2050, enquanto isso o planeta vai se degradando, enquanto as emissões vão aumentando. Então, eu sempre digo, não é agora do teu automóvel que está, é a emissão que está lá no fusquinha do teu avô, está parada lá na atmosfera, né? Todos os gases estão parados lá. Então, a gente vai reduzir, vai ter muitos anos para poder solucionar esse problema, mas a gente tem que começar de algum jeito, né? De alguma forma. Hoje a gente está falando em minimização e prevenção. Não vamos evitar, mas a gente tem que minimizar danos, perdas e mortes, né? As ilhas de calor no ano passado na Europa mataram 16 mil pessoas, né? Esse ano, as ilhas de calor, eu só quero ver como é que vai ser essa Copa com a ilha de calor que vai estar nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Já está se falando nisso, né? Os jogadores podem sofrer colapsos, né? E nós vamos tendo uma ilha de calor agora na Europa tremenda, né? Barcelona, por exemplo, é uma cidade que está construindo refúgios climáticos. Refúgios, pra você Refúgios ver o nível climáticos, da né? Tem mais urgência. de 300 refúgios climáticos na cidade. A cidade não está preparada, como as cidades europeias, para enfrentar o calor, mas sim para o frio. Então, as pessoas têm que poder equilibrar a sua temperatura corporal, mas não conseguem, estando
andando na rua, às vezes, estando na sua casa, No ônibus, meu no Deus. ônibus, então ela tem que caminhar para um local onde ela possa, em 15 minutos, 20 minutos, estabilizar sua temperatura, senão ela pode morrer, principalmente idosos e crianças, né? Nossa. Então, olha o momento que a gente está vivendo, né? Parece uma coisa distópica, mas não, é real, é E real. nós com medo de invasão alienígena, quando o verdadeiro vilão Tá é a aqui, indústria, os lobbies e nós exatamente. mesmos. Somos mais perigosos que os aliens, pessoal. Lembre-se disso. Professor, e, bom, você já leu, já estudou muito sobre isso, até tinha comentado sobre um livro de como as sociedades foram extintas e as que sobreviveram, né? Um livro sobre colapso. É, um pouco isso, né? Eu até Então indico já tem histórico tem sobre história, extinções já. eu indico para os meus alunos, né? O livro Colapso é do escritor Jared Diamond, né? Jared Diamond. Ele ganhou anteriormente um Putzler com o livro Germes, Aço e Armas, né? Que é um livro muito famoso, e de que se vê o Colapso. Colapso, o Jared Diamond é da área de antropologia, sociologia, área ambiental, e estudou civilizações que desapareceram e civilizações que conseguiram ultrapassar a linha de extinção, né? Então ele mostra nesse livro, né, como é que isso se deu e quais foram as decisões tomadas, né, por essas civilizações. Então nós temos desaparecimentos de civilizações na Ásia, na África, na América Central, né, antes de astecas, antes de incas, temos civilizações antigas que desapareceram, algumas sobreviveram. E ele mostra, através de vários estudos do carbono 14, que você faz, né, na arqueologia, tudo. E aí chega na Ilha da Páscoa, e aí na Ilha da Páscoa é bem emblemático, né? Porque a Ilha da Páscoa tem os muares, né? As cabeças de pedra, aquelas cabeças gigantes de pedra, né? Como se fossem as pirâmides do Egito, lá só são as cabeças de pedra, né? Não chega naquela altura, e tem uma quantidade grande enterrada também, né? E aí, quando chegou as primeiras pessoas lá, quando não havia nenhuma civilização lá, está até hoje em estudo, né? Por que aquela civilização desapareceu? E o mais interessante é que não tinha uma árvore em pé na ilha, né? Quando chegou os primeiros navegadores ali, né? Tudo devastado, só vegetação rasteira, né? A fauna mínima, assim, também, né? E aí viram aquelas cabeças de pedra, umas cabeças derrubadas, como se fossem atacadas. Então começaram a estudar, viram que havia uma civilização ali, talvez uma elite dominante. A base da pirâmide era aqueles que faziam as cabeças de pedra, né? Os artesãos e tudo. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então viviam da pesca, tinham barcos. Daí começaram a cavar e ver como era a alimentação da civilização. Num primeiro momento tinha uma mudança de comida, etc. Provavelmente pescava, tudo. Depois talvez não teve mais madeira para fazer barco, isso foi acabando. Aí começaram a comer répteis né, coisas que poderia se comer. E a última camada é ossos de pessoas, como se houvesse um canibalismo. Né? Então, os últimos sobreviventes foram comendo cada vez pior até chegar no canibalismo. Né? Então, a Ilha da Páscoa é muito emblemática, né, do que está acontecendo na civilização de hoje. Né? Então, às vezes, se vê esses filmes de ficção científica, dos zumbis, etc, etc. Será que nós estamos tão longe disso, né? Né? Porque outras civilizações já passaram por isso. Quando há escassez de comida, escassez de água, não sei o quê, o caos predomina, né? E aí, claro, o caos, a violência, o desespero, tudo pode levar a uma violência extrema, né? Professor, quase nenhum desses casos extremos de acontecimentos são novidades, então, né? Ou já há registro histórico ou já há dados de pesquisadores que já vão mapeando. Quando você estuda isso, você acaba vendo exatamente essas histórias se repetirem, né? Professor, agora vamos falar um pouco sobre mercado e carreira, mas focado agora na especialização, indo para a reta final. Tá bem. Tá? Bom, já deu para entender que estamos atrasados demais, reprovados nas metas globais sobre preservação do ambiente, o que não é nada bonitinho, porque estamos fazendo isso porque somos bonzinhos. Não, nós precisamos de madeira, precisamos respirar ar puro, precisamos de água. O mínimo que fazemos é preservar isso para a nossa sobrevivência, porque estamos nos direcionando para possíveis extinções se a arquitetura sustentável não for adotada em larga escala. Sim. Bom, falando sobre mercado em carreira, o mercado não está encontrando profissionais preparados para esse novo cenário? São poucos, né? Infelizmente, porque a graduação ainda está presa no modelo construtivo tradicional, né?
Então, os arquitetos deviam sair na frente, até porque eles têm disciplinas que é a arquitetura bioclimática, que é o conforto ambiental, que é o conforto térmico, o conforto acústico, que poderia ser uma linha de trabalho, mas às vezes ele cai no mercado e ele é cobrado por um dono de uma empresa, uma construtora, isso quer fazer o feijão com arroz que ele tem que fazer. Então, assim, são poucos arquitetos que talvez construam um escritório, um nome, não sei o que busquem isso, né? Poucas empresas que busquem isso. Hoje, talvez algumas empresas buscando selo, né, que talvez traz um pouco de marketing também. A gente até desenvolveu projetos aqui, baseado no Escritório Verde, que tivemos muita busca, visitas técnicas, etc. Né? Pessoa, não, eu quero fazer um edifício que tenha mais sustentabilidade daqueles edifícios que eu estou fazendo. Né? Então, foi contratada ali a professora Patrícia, eu dei um apoio. Vamos desenvolver quais vão ser as linhas construtivas do edifício residencial, porque sem o selo, mas buscando a sustentabilidade. E desenvolvemos esse projeto para uma empresa, uma construtora. Para surpresa deles, né, que talvez não tinham muita crença, eles tiveram um momento de venda 30% mais rápido. 30% mais rápido. De todos os apartamentos, porque eles mostravam para as pessoas, e aí a gente Toda deu a um história. treinamento para os agentes imobiliários, Oh. porque isso é importante também. Porque às vezes o cara faz um projeto sustentável, mas não sabe vender. Ele não entrega na mão lá de uma agência imobiliária, o cara vai lá, mostra, Terceiriza a venda isso aqui é um e prédio ecológico. O que tem de ecológico aqui? Como é que funciona a energia como que solar? isso vai economizar Quanto que eu água e vou luz? economizar água? Quanto que eu vou economizar no meu condomínio? E nós demos esse treinamento para esses agentes, então eles sabiam realmente. Então, quando o cara pegava um prédio convencional e via que aquele apartamento dele ia ser muito mais econômico em termos de condomínio, pagamento de água, de energia, a venda era mais rápida. Que legal essa O que história. aconteceu? Essa empresa passou a adotar todos esses critérios em todas as suas construções. Até nem buscando o selo, ela só começou a colocar isso, porque ela viu que isso Sustentável. era um argumento de venda forte. Né? Das vantagens que o cliente via, que o comprador do apartamento enxergava como uma vantagem econômica. Cada Então, vez mais as pessoas é, buscam produtos então, daí o que a sustentáveis. gente orienta para os nossos alunos na especialização é justamente isso. Como que você vende um projeto? Né? Você tem que saber também comunicar, aí vem a tua parte, né, Aham. Matheus? Comunicar aquilo que você faz. Se você está achando que, né, que é só colocar na planta e mostrar. Não, você tem que saber mostrar as vantagens. Né? Você fazer essas tabelinhas mostrando assim: olha, isso aqui é o que um edifício convencional consome, isso aqui é o que um edifício verde consome. Está aqui, ó, aqui deu o teu payback, aqui, ó, isso aqui é um payback que você vai levar 2 anos, 3 anos, 5 anos. Uma energia fotovoltaica em Curitiba hoje se paga em 5 anos. Um sistema de coleta de água de chuva você paga em 3 anos. Né? Então, isso a gente mostra, né, como uma vantagem competitiva econômica. E aí a gente ensina para os alunos também como que esse processo se dá. Perfeito. Professor, é um mercado ainda em expansão, poucos profissionais estão aptos para conseguir vender e projetar esse tipo de construção sustentável. Existe diferença entre um profissional formado e um profissional preparado? Sim, Dá para né? dizer que sim, né? Né? Claro, o preparado é justamente. Eu falo para os meus alunos da engenharia civil: olha, gente, vocês só saem daqui, como todo mundo, com o diploma na mão, como qualquer outro curso. O que você fizer aqui, o que você fizer aqui, numa bolsa de iniciação científica, num trabalho mais bem feito, do que não seja copia e cola da internet, se fizer uma boa apresentação, no que você fizer e for atrás de um professor e se interessar, não é o professor que vai vir atrás de você, você vai Exato, ser o aluno diferenciado. exato. Você vai ser o aluno que o professor vai olhar para você. Nós estamos vendo 50, 100 alunos por semestre. Né? Se vem um aluno atrás de mim e procura interesse, eu olho para aquele aluno como um futuro mestrando, um futuro Aham. doutorando, um aluno que eu vou indicar para uma bolsa de iniciação científica. Então, é a diferença mesmo, né? Um bem formado, ele já sai para o mercado com isso, até ser voluntário em projetos sociais. O pessoal reclama de projetos de extensão. Projeto de extensão é um baita de um currículo. Sim, Quando você vai para o mercado fora e o cara te perguntava o que você já fez além de estar sentado na sala de aula. Não, já fiz exato. isso fora, trabalhei com uma comunidade, trabalhei com... Porque isso conta muito na hora de você ter um emprego, na concorrência de emprego. Então, é Uhum. diferente mesmo.
isso, né, que você falou. Professor, e quem ignorar essa transformação corre qual o risco profissional? ficar, Fazer Uber, infelizmente, fazer entregar exato, virar, iFood. virar motoboy, né? Porque, assim, a gente forma milhares de pessoas em todas as áreas, né? Alguns se destacam, outros vão ser mais medíocres, vão chamar assim, né? Sim. Se você ficar sentando, esperando que as coisas venham, você já sabe que o curso tem limites, o diploma de uma graduação tem seus limites, né? Se você não buscar a tua formação por fora, né? Ou após a tua diplomação, você vai ser mais um no mercado só, né? Concorrendo com muitos outros iguais a você. E concorrendo com a IA também. Além de concorrer Agora com ainda, humanos, vai concorrer com a IA, ainda isso. né? E não tornando pejorativo o trabalho de entrega, que é muito importante. Claro. Inclusive, a academia são os professores de direito e de sociologia que trabalham firmemente para melhorar a qualidade de vida dos Com trabalhadores de certeza. entrega, né? Que brigam com o lobby, Todos têm sua função, todos inclusive têm os sua catadores, que importância. nem Os falamos catadores, nem disso. falamos de. Todos Meu têm sua Deus. importância no mercado. Mas exatamente o que você quer para a sua vida, né? Se você se forma numa universidade, que você quer ser um profissional e atuar naquilo que você se formou, né? Exato. Não quer fazer uma coisa por necessidade. Essas pessoas estão muitas vezes nesses empregos por necessidades. Não tiveram né, uma oportunidade de formação melhor, tiveram uma oportunidade de ter condições econômicas. O Brasil é um país muito desigual, né? As pessoas estão aí trabalhando 12 horas por dia para pagar o almoço, para Aluguel. pagar a janta para comer almoço, né? Como é que é o ditado, né? Vivendo no crédito do mês Vendendo almoço para passado. pagar a janta, né? Então, quer dizer, é muito complicado isso, Sim. né? Não estamos com uma crítica aqui ao que existe, mas o Brasil vive muito dessa desigualdade e aí as oportunidades são poucas, né? E nós somos uma minoria de menos de 15% de profissionais que têm condições de fazer um curso superior, né? Quando se pegar a média aí de estudantes na área das universidades, né? Bom, professor, não vai dar tempo de falar sobre É. isso, mas é legal comentar sobre os catadores porque é um papel extremamente fundamental na sociedade Sim, e ainda, né, é uma profissão sucateada, tem poucos sim. direitos, mas se o catador, se aquela pessoa que muitas vezes está de chinelo, sem camiseta na rua, com aquele carrinho puxando nas costas, se eles param de trabalhar, a cerveja aumenta, o refrigerante aumenta, a Sim. água com gás aumenta, o preço da tua cervejinha vai subir lá em cima. Poucas pessoas vão ter dinheiro para tomar uma cerveja na Copa se os catadores pararem de fazer esse trabalho É. deles. Então é uma profissão fundamental também, Sim, né, o professor? que nós temos de pouco de reciclagem no Brasil, 80% você dá aos catadores, ou não sei, Trabalho até mais informal. do que isso, trabalho informal, sem direito a seguro Férias, garantia, a férias, a 13º, a insalubridade, e está lá, puxando um carrinho com sol, chuva, às vezes né? chamado de noia, e a pessoa nem tem noção do Não que sei, aquela pessoa exatamente, faz. é um problema, até uma coisa, um assunto à parte, Dá um podcast é um só a falar podcast só disso, né, sobre professor? isso, né? Professor, os professores trabalham com conteúdos relacionados à arquitetura bioclimática, energia solar, energia térmica, coleta e reaproveitamento da água da chuva, urbanismo resiliente, que tem a ver com aquele projeto pioneiro que você foi convidado a Sim. trabalhar na cidade que já foi Uhum. destruída por tornado, materiais reciclados de maior impacto ambiental, construções em madeira, telhados verdes, tratamento biológico de esgoto. Essas são algumas das áreas que são É. tratadas aí nessa especialização. E daí nós também temos, durante o curso, 2 encontros presenciais. O curso é online síncrono, né? A gente abre um Google Meet e o professor dá aula, né? E isso cumpre a sua disciplina lá de 20 Até horas. porque se dá aula para o Brasil inteiro, No né? Brasil inteiro, temos Tem que alunos ser de assim. qualquer lugar, temos desde o Piauí até Amazonas, até Rio Grande do Sul. O que acontece? Daí nós tentamos promover, dentro dos recursos poucos que temos, na verdade os alunos têm que bancar isso, né? A gente só prepara aqui Coffee. a recepção, né, deles, mas 2 encontros de 2 finais de semana, né? Então eles viriam para cá na metade do curso e depois no final do curso. Nesses encontros a gente dá seminários técnicos, visitas técnicas aqui ao redor de Curitiba, em construções sustentáveis, projetos de tecnologias sustentáveis. Aí também temos um momento de confraternização, damos seminários do Aqua, né, do selo também para eles. E é um momento também que se cria network, né, entre os estudantes, porque é um momento presencial, né, onde a gente tem essa oportunidade. O Escritório Verde é usado como base, né, mas a gente tem muita atividade daí fora também da universidade. Tá.
Professor, algum projeto desenvolvido pelos alunos que você pode contar alguma história de um projeto que aconteceu durante a especialização e acabou Olha, virando... teve vários já, inclusive projetos muito interessantes nas cidades que esses alunos trabalham. Uhum, Recentemente, recuperação de prédios históricos. Teve uma cidade que uma aluna fez todo o projeto, né, como o TCC dela no curso, né, a apresentar o projeto de recuperação de uma casa histórica que virou um centro cultural. Isso foi adotado pela legal. prefeitura, Olha só. né? Tá? Tem projetos que foram destinados para áreas rurais, onde você melhoraria as condições de áreas de alojamento de trabalhadores, de áreas onde estufas, onde se, né, planta-se alimentos, com esse conceito de sustentabilidade, de ter energia solar, de ter uma coleta de água de chuva para usar na irrigação da horta. Que legal. Temos projetos com containers já desenvolvidos também, que foram depois aplicados, né? Usando containers, é um resíduo, né? Ele tem um tempo de uso, 10, 12 anos, depois ele vira um resíduo. Então, inclusive, eu dou na minha disciplina toda uma construção com containers, né? Já foi feito e já foi aplicado. Então, são vários exemplos assim que São nós vários tivemos, cases. cases de pessoas que foram depois trabalhar com telhados verdes, inclusive pessoas que fizeram TCC com telhados verdes e foram fazer depois o mestrado nessa área, na Federal, por exemplo, com outro professor, que é professor do nosso curso também. E depois montou uma empresa especialista hoje em Curitiba só em telhados verdes, né? Começou com a nossa Que especialização, legal. né? Então, vários cases assim de trabalho e de aplicação do conhecimento que ele pode ter no curso. E é interessante que a tua história é aplicação tanto para empresas quanto para o governo, né? Exato. Então, as pessoas Uhum. podem sair criando empresas, Sim, trabalhando para empresas ou até atuando com o governo. né? Professor, não sei como está de tempo, aqui seriam as reflexões finais, Eu acho que perguntas mais filosóficas aqui. não, acho que agora para encerrar, eu só vou dar mais sobre o curso. As inscrições estão abertas, né, até o final do mês, até 30 de junho, ali no site da Funtef, né, da fundação. Não sei se depois dá para colocar Vamos colocar em algum lugar na em algum tela, lugar né? na tela, colocar ali o link, né? Então, recebe-se uma inscrição agora inicial, né, com uma taxa mínima ali de pagamento, e depois tem uma seleção dos estudantes, né, e a ideia é que o curso inicie em agosto, né? Se Uhum. nós não tivermos completado o número mínimo de alunos aí que se inscreverem até dia 30 de junho, a gente pode abrir ainda mais por mais um tempo, né? Uma prorrogação das inscrições até ter o curso só abre com um número mínimo de alunos, né, Sim, para poder funcionar, sim. porque daí para pagamento dos professores, da secretária, Logística. etc., né, tem que ter um número mínimo de alunos, né? Então até a gente não alcançar esse número mínimo, a gente não abre o curso, né? Então a gente Tá. espera que sempre na primeira ou na segunda, né, na primeira prorrogação, a gente já, se não abrir na primeira, a gente já fecha o curso já depois que dá esse tempo, né? Mas a ideia é que até julho a gente complete o número de alunos e possa abrir em agosto, começar a iniciar em agosto as aulas aí. Bom, temos um mês então para as É, inscrições, isso. basicamente. Uhum. Um mês para as inscrições, as aulas começam em agosto e o É. público principal é engenheiros, arquitetos, Engenheiros, arquitetos também, pessoas da pessoas arquitetura, que são, a gente dá preferência, engenheiros ambientais, engenharia de produção, pessoas que né? trabalham no Que trabalho governo, na pessoas secretaria. que estão mais na área atuando, né? Porque são disciplinas muito técnicas também, é difícil ter lá um administrador fazendo curso, né? Um biólogo, mais difícil, né? Um advogado, né? Tem que ter um certo conhecimento básico mínimo, porque vai ter trabalhos a ser desenvolvidos nas disciplinas, né? Tudo, então Uhum. tem que ter uma formação já um pouco voltada para a área. Bom, professor, É agradeço o isso. teu tempo, Tá agradeço bem? a conversa. Deu para perceber que tem muita coisa para ser falada, Sim, mas conseguimos aqui abordar temas já muito importantes sim. que envolve tanto a relação de quem quer fazer o curso quanto aquelas que nem vão fazer o curso, mas que vivem em sociedade, já que a construção civil impacta diretamente a vida de todo Todo mundo sem mundo. exceção, né? Estamos todos ligados a ela. Estamos todos ligados à construção. Tá bom? Muito Valeu, obrigado, professor. Matheus. Muito Tá bem? obrigado. Obrigado a vocês.